Olá, crianças, tudo bem? Semana passada nós aprendemos sobre a pergunta 6, 7 e 8. Vocês se lembram? Vocês assistiram? Eu espero que sim, hein? Se não, procura aqui nos vídeos da Tia Karen que nós temos todos os vídeos das perguntas da semana. Estamos aprendendo sobre os 10 mandamentos e nessa semana nós aprenderemos os dois últimos, mandamento 9 e mandamento 10. Mas antes, nós vamos cantar com a tia Amanda. Então levanta aí e se apronte para cantarmos todos juntos. Olá, eu sou a tia Marta e hoje eu estou aqui para conversar com vocês e contar uma história que está na Bíblia Sagrada. A nossa história de hoje, ela está no livro de Atos, no capítulo 5, os versos vão do 1 até o verso 11. Esta história conta sobre um casal. E o nome deles era Ananias e sua esposa Safira. Mas o que será que Ananias e Safira fizeram
para ter a sua história escrita aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus. Vivia nesta cidade Ananias e Safira e lá tinha uma igreja. Quando a igreja começou, não tinha tanta gente assim na igreja, mas as pessoas que iam se convertendo, elas passavam a viver juntinhas, perto uma das outras, e elas gostavam de se ajudar. E era comum as pessoas fazerem doações, levarem para a igreja o que tinha para que fosse dividido com os outros irmãos, aqueles que estavam precisando. E a Bíblia nos diz que Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade. Eles tinham talvez um sítio ou uma fazenda ou alguns lotes. A Bíblia diz apenas que era uma propriedade e que eles então resolveram vender esta propriedade e doar para a igreja, para ajudar aqueles que estavam precisando. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles venderam, que eles pegaram todo aquele dinheiro nas mãos, eles olharam um para o outro e combinaram. Poxa, a gente não precisa dar esse dinheiro todo. A gente pode entregar um pouco desse dinheiro, mas ninguém precisa saber. E aí a gente diz que era todo o dinheiro que nós tínhamos. Combinado? Combinado. E então, a Bíblia nos diz que Ananias pegou o dinheiro e foi até o templo e ele disse que estava entregando todo o dinheiro da venda da propriedade. Ah, mas nós aqui sabemos que isso não era verdade. Pedro perguntou para ele assim: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Pensa o susto que Ananias tomou quando Pedro falou isso com ele. Ele achava que ninguém sabia quanto de dinheiro ele tinha. E aí Pedro ainda diz assim para ele: Ananias, o que você tinha não era seu? Se era tudo seu, se você vendeu, por que você agora, depois de ter dito que daria tudo, vem, entrega uma parte e continua dizendo que esta parte representa todo o dinheiro que você arrecadou? Não era tudo seu? Para que mentir? Você não mentiu para mim, você não mentiu para a igreja, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Você deixou Satanás enganar o seu coração e você mentiu na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que quando Pedro falou assim com Ananias, Ananias caiu morto. E foi um susto muito grande para todo mundo que estava ali perto, quando viu que Ananias estava morto. Mas a história não acabou, não. A Bíblia diz que depois que retiraram o corpo de Ananias, da presença do apóstolo, passou-se um intervalo de 3 horas. A esposa de Ananias então chegou ao templo para saber o que tinha acontecido, porque já haviam se passado 3 horas e o seu esposo não tinha voltado para casa. E então, quando ela chegou à presença do apóstolo, ele também perguntou para ela: vem aqui, Safira, me conta uma coisa, esse dinheiro aqui é o dinheiro da venda do terreno? E ela, da propriedade? Ela disse sim. E esse é todo o dinheiro que vocês tem da venda da propriedade? E ela disse sim, esse dinheiro é todo o dinheiro da venda da propriedade. Pedro disse a ela assim: vocês dois combinaram colocar em prova o Espírito Santo de Deus. Vocês dois combinaram mentir na presença de Deus. E aqui estão então aqueles que levaram o seu marido morto, e eles também levarão você. E a palavra de Deus nos diz que por ter mentido na presença de Deus, Ananias e Safira, os dois morreram ali no templo e foram sepultados. Então, essa história que nós ouvimos hoje faz a gente pensar, né? Nós temos que pensar o que essa história quer nos ensinar. O que nós podemos aprender com a história de Ananias e Safira? Então, enquanto você pensa, nós vamos ouvir então a pergunta de número 7 com a família que vai nos apresentar esta pergunta hoje. Vamos lá? Oi! Vocês decoraram a pergunta 7? Eu decorei.
o que a lei de Deus requer? A resposta: a lei de Deus requer de obediência de todo o nosso coração. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena que sempre seja feito. Mateus 22, 37 a 40. Tchau, beijo! Que legal, hein? Essa foi a pergunta de número 7. Você decorou? Falou junto com a família? Espero que sim! Agora nós vamos aprender a pergunta de número 12. Já estamos na pergunta 12. Vamos lá? Pergunta: o que Deus requer no 9º e no 10º mandamento? A resposta é: no 9º, que não mintamos ou enganemos, mas falemos a verdade com amor. No 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. O versículo está em Tiago 2:8. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. E então, crianças, vocês pensaram sobre a história que nós ouvimos da Palavra de Deus hoje? A história de Ananias e Safira? Ananias e Safira nos mostraram que a mentira é algo que desagrada a Deus, deixa Deus muito triste e é um pecado muito grave. Nós não podemos mentir. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre falar a verdade. Então, mentir é algo muito sério e nós não podemos mentir. Sabe uma outra coisa que Ananias me ensinou? Ananias me ensinou que tem momentos que a gente quer parecer assim, olha, poderoso, muito esperto, né? Que a gente quer parecer assim, eu sei de tudo, eu posso fazer qualquer coisa. E Ananias agiu deste modo. Ele combinou com a sua esposa que eles podiam mentir, que ninguém ia saber, ninguém estava vendo o que eles estavam fazendo. Então eles podiam fazer qualquer coisa, eles eram os bons, os melhores, não é? Mas não é bem assim. Nós não podemos deixar o diabo enganar o nosso coração e nós mentirmos diante do Espírito Santo de Deus. Nós devemos sempre falar a verdade, mesmo que ela não seja a melhor coisa naquele momento para nós. Às vezes falar a verdade não vai nos deixar tão felizes, mas é importante. Mesmo que falar a verdade signifique que a mamãe vai te pôr de castigo, que você vai tomar umas palmadinhas, que você vai ter que ser corrigido, mas isso é para que você possa aprender a viver e dar lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. É para ensinar você a escolher fazer o que Deus nos ensina na sua palavra, que nós não podemos mentir. E agora eu quero convidar você a orar comigo, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores, que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, para nós termos o perdão. Então nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, mas principalmente Jesus nos ensina que quando nós pecarmos e reconhecermos o nosso pecado e pedirmos perdão a Deus, nós não podemos voltar a cometer o mesmo pecado. E nós vamos orar pedindo a Deus que o Espírito Santo nos ajude a falar sempre a verdade, a sermos honestos, sermos sinceros, para não pecarmos contra Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós te agradecemos porque o teu Santo Espírito nos ajuda para não pecarmos contra ti. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor me ajude nesta semana, que eu não venha a mentir, que eu não venha a enganar, que eu possa sempre falar a verdade. Me ajude a viver conforme nos ensina a tua palavra.
Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tchauzinho! Muito boa essa história que nós aprendemos hoje, né? Muito bom ter você aqui mais uma vez. Então, decore aí a pergunta de número 12, que logo, logo nós nos veremos novamente. Grande beijo da tia Karen. Tchau, tchau. Deus te abençoe.